This call is now being recorded. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um colóquio aqui do programa de pós-graduação em Engenharia Física, que é um programa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo? Situado na unidade acadêmica do Cabo Santo Agostinho. E hoje nós temos aqui a satisfação de receber o doutor Obed Alves Santos, certo? Da Universidade de Cambridge. E eu vou fazer aqui uma breve apresentação dele. Então, Obed está como um pesquisador associado na Universidade de Cambridge. Ele esteve como pesquisador também na Universidade de Groningen e fez mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal de Pernambuco e fez graduação em Física, mestrado e doutorado em Física, né, e graduação em Física na Universidade Federal de Sergipe. E tem trabalhado aí fortemente, né, em diversos lugares do mundo, atuando nas áreas de espintrônica, magnônica, magnetismo, física de nanodispositivos e comunicação científica. Então, Obed, sinta-se à vontade. O Obed vai falar aqui sobre dispositivos magnônicos, certo? Então, Obed, sinta-se à vontade. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Alano. Muito obrigado. É realmente uma satisfação estar aqui, encontrar você, falar com você de novo. É sempre bom. Lembrar velhos tempos também. É sempre legal. Boa tarde, né? Aqui ainda está claro, mas aqui já são 8 horas da noite. Mas boa tarde a todo mundo aí. Eu vou falar um pouco sobre... Bem, eu vou falar basicamente de dois resultados que eu acho que são bem importantes, que eu estou envolvido nos últimos anos, mas, de um modo geral, eu vou tentar falar sobre de que maneiras ou como a gente pode ter dispositivos magnônicos ou magnetic devices mais viáveis, né? Eu vou tentar enfatizar aqui o porquê que esses dispositivos podem ser muito interessantes, em que pé, digamos assim, eles estão e de que forma a gente pode tentar melhorá-los, porque a ideia é justamente que esses dispositivos eles possam, de alguma forma, ser implementados na eletrônica atual e por diversas maneiras, seja gerando ou aumentando a capacidade de processamento de informação ou tendo uma possibilidade de processamento de informação gastando menos energia e com esse intuito. Esse é o intuito principal e eu vou tentar tocar um pouco nesses assuntos. Bem, eu vou seguir o meu como é que eu posso dizer? A minha motivação principal, eu acho que envolve esse trabalho do Data DAS, enfim, é um trabalho seminal, uma ideia que imagino que já tem algumas décadas, mas que é uma ideia de ter um dispositivo, um transistor de spin. Você tem um transistor normal, em que você tem uma fonte, né, um source, um drain, e você pode controlar esse fluxo de elétrons através de um gate, através de um terceiro contato. Então, essa é a ideia do transistor. Obviamente, acho que todos aqui sabem que o transistor revolucionou bastante a eletrônica, claro, principalmente o transistor de circuito integrado, o transistor de estado sólido. Então, há um bom tempo atrás, algumas décadas atrás, o Data DAS, eles propuseram essa ideia de você ter um transistor de spin. Então, você teria, por exemplo, um material ferromagnético, FM aqui significa ferromagnético. Você teria um 2D electron gas, então você teria um mar de elétrons bidimensional nessa interface entre esses dois semicondutores, e aqui seria o coletor. Então, a priori, a ideia deles era justamente que você tivesse um excesso de
carga, você teria elétrons se movendo aqui desse source para o coletor, correto? E que essa tensão, uma tensão elétrica que você bota como um gate, ela agiria rotacionando o elétron, o spin do elétron. Então, se você não tem nenhum gate, o spin do elétron vem com o spin para cima até o coletor e você tem uma resistência baixa. Você mediria uma resistência baixa aqui nesse seu medidor de correntes, no seu gerador de corrente. E que se aplicando um gate, você poderia rotacionar por Faraday mesmo, rotacionar o spin do elétron até ele eventualmente chegar no coletor com spin para baixo. Então você teria spin para baixo e spin para cima. Isso gera uma resistência, isso gera um aumento na sua resistência e, obviamente, você mediria uma corrente menor ou uma resistência maior. Então, essa foi a ideia. Enfim, até hoje se tenta gerar esse tipo de dispositivo que essencialmente serviria como um transistor, mas ele não está essencialmente movendo elétrons, mas ele está controlando o spin do elétron. Então, um dos principais pontos que eu vou tocar aqui na minha apresentação hoje é algo semelhante. A gente desenvolveu, a gente chegou a criar esse tipo de dispositivo aqui, em que eu vou explicar em detalhes como é que mais ou menos tudo funciona aqui, como é que a física por trás disso aqui, mas essencialmente eu tenho uma tirinha, uma fita nanométrica de platina, um material ferrocondutor, nesse caso o IEG, é um cristal isolante, com uma perda magnética muito, muito pequena, e um detector. Então, aqui o que eu vou explicar mais detalhes, mas basicamente você aplica uma corrente elétrica, essa corrente elétrica cria um acúmulo de spin na interface, isso gera magnons, todos esses nomezinhos eu vou tentar explicar ao longo da talk, e eventualmente você mede uma tensão elétrica aqui. Então, basicamente, você injeta a corrente aqui e mede uma tensão elétrica aqui. Só que quem efetivamente media essas correntes elétricas que eu meço aqui são magnons. Então, a parte mais que chama mais atenção nesse dispositivo é que eu estou medindo uma corrente elétrica nesse meu detector, gerada no meu injetor, e essa corrente elétrica ela está sendo mediada por magnons. Então, eu não estou movendo elétrons aqui dentro, eu estou movendo magnons. Isso é realmente uma coisa que chama bastante atenção e que pode ser, enfim, bastante útil futuramente. Eventualmente, você pode tentar fazer algo semelhante a isso, semelhante a um transistor, em que você poderia ter uma terceira linha, uma terceira strip line, uma terceira faixa de platina, em que você possa controlar esse fluxo. Né? Eu vou tentar tocar todos os pontos do que eu mencionei, mas esse é o principal, a principal força motriz por trás dessa pesquisa. Então, aqui está mais ou menos um resumo do que eu vou seguir. Eu vou passar um pouco rápido. Eu uso bastante esses slides aqui para especificar ou dar uma ilustração de mais ou menos de onde eu vim. Então, por isso que tem essas imagens aqui. Mas, obviamente, vocês já conhecem, talvez boa parte de vocês também já conhecem o Aracaju. Uma cidade muito legal. Então, fiz o mestrado, como a Holanda comentou mais cedo, fiz o mestrado e doutorado em Recife. Eu costumo dizer, eu gosto de dizer nas palestras que eu dou, que Recife é conhecida por três fatores. Primeiro, belas praias e carnaval. Ataque de tubarão, mas também é conhecida por ter boa física. Então, aqui uma foto mais antiga. Eu estou aqui quase no centro, a Holanda está aqui. Essa é uma foto mais antiga do grupo de magnetismo da UFPE.
Aqui está o Antônio Azevedo, que foi meu orientador, e o Sérgio Rezende, que foi o orientador do Holanda. Então tá certo. Após, nesse tempo de doutorado, eu trabalhei com, enfim, diversos fenômenos, fabricação de amostras e medidas de spin pumping, spin Seebeck effect, em diversos materiais. Mas, voltando à física aqui, dois principais efeitos eu preciso salientar, eu preciso ressaltar aqui para vocês, e eu espero que vocês lembrem minimamente desses dois efeitos, porque eles vão ser importantes para o final. O primeiro deles é o efeito Spin Hall, o efeito Spin Hall ou Spin Hall Effect. Então, esse efeito, ele basicamente ele é um análogo ao efeito Hall, né? Então, o efeito Hall você aplica uma corrente. Se você tem um campo externo perpendicular, você deflete os elétrons, né? E nesse caso aqui, você aplica uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é basicamente elétrons, movimentação de elétrons. Esses elétrons têm um spin associado. O spin, existe então em alguns materiais uma interação do spin do elétron com o momento orbital do material, que geralmente são materiais com número atômico alto, como platina, tântalo, paládio, tungstênio, por exemplo. E, efetivamente, o que você gera uma separação nos elétrons. Então, você aplica uma corrente elétrica e você separa elétrons com spin para cima, para um lado, e spin para baixo, para o outro. Então, efetivamente, se você... Imagine que tem uma corrente elétrica aqui, elétron para cima sobe e continua andando, e elétron para baixo desce e continua andando. Então, efetivamente, você gera uma corrente de spin, ou uma corrente de momento angular nessa direção. Então, você aplica uma corrente aqui, por exemplo, digamos que eu tenho uma seção transversal de um material, por exemplo, platina, tântalo, eu aplico a corrente elétrica, eu separo, então, os elétrons. Os elétrons com spin para baixo, por exemplo, ficam nessa parte de baixo do material, enquanto elétrons com spin para cima ficam na parte de cima. Isso gera, efetivamente, uma coisa que a gente chama de acúmulo de spin. Então, o acúmulo de spin ele vai ser negativo na parte inferior, né? Perceba que aqui é a espessura do material. Então, essa espessura vai menos D sobre 2, até D sobre 2. Então, eu tenho um acúmulo de spin nessa interface de baixo. E ela tem essa dispersão, digamos assim, ao longo do eixo Z. Na parte de cima, eu tenho acúmulo de spin de sentido oposto, né? Então, esse é um efeito principal que a gente vai utilizar no seminário, nesse seminário que eu vou dar agora hoje. Você pode gerar uma corrente de spin perpendicular à corrente elétrica que você aplica. O importante aqui é que, devido à reciprocidade de Onsager, o inverso também pode acontecer. Se, porventura, você, de algum modo, consegue injetar uma corrente de spin que, num material como platina, tântalo, paládio, você gera uma corrente elétrica perpendicular. Então, isso seria o efeito recíproco e também vai ser muito importante ter esse entendimento. Seguinte, uma das formas de você gerar uma corrente pura de spin, ou uma spin current, um dos efeitos, e foi, na verdade, um dos primeiros, é através do efeito spin pumping. O efeito spin pumping é outro mecanismo bastante interessante, bastante explorado em materiais, principalmente no magnetismo. Então, imagine que você tem uma magnetização, você tem um campo aplicado ao longo dessa direção, por exemplo, aqui ao longo do H0, e você tem um material ferromagnético. Então, esse material ferromagnético ele vai tentar alinhar
com campo externo. Esse campo externo é H0. Então, a magnetização, na verdade, ela não vai ficar completamente alinhada, ela vai efetivamente precessionar. Né? Ela efetivamente, que nem um peão. Então, você gira o peão ele está girando, mas ele também está, né, dando uma precessão em torno do eixo Z. Essa precessão tem uma frequência específica. E essa frequência específica geralmente é na ordem de gigahertz. Então, quando você excita esse material ferromagnético com um campo de micro-ondas na região de gigahertz, a magnetização, ela então absorve o campo de micro-ondas e ela aumenta a sua precessão. Então, digamos aqui dá uma ideia básica. Você tem um campo externo aqui aplicado, essa setinha está bem pequena, mas essa setinha aqui, Z, ao longo do eixo, digamos, Z aqui, e a magnetização precessionando no entorno. Quando existe a coincidência entre a frequência de precessão da magnetização com a frequência de precessão de micro-ondas, você tem um aumento da precessão. Isso efetivamente, o seu material ferromagnético está absorvendo micro-ondas, ele está aumentando a precessão. Quando você vai para frequências maiores de micro-ondas, ele não mais precessiona intensamente, ele volta para a sua precessão normal, justamente porque você agora, a frequência natural de precessão dele não é exatamente a frequência que você está aplicando, esse H, e aí você tem essa como é que diz, essa assinatura do efeito spin pumping. Você tem a absorção de micro-ondas, justamente devido à precessão da magnetização. Então, quando essa precessão da magnetização do material ferromagnético, você tem, porventura, um material, estou chamando aqui de normal metal, um metal normal, por exemplo, platina, por exemplo, tântalo, material com acoplamento spin-órbita alto, essa magnetização ela acaba injetando uma corrente de spin no metal vizinho. Então, efetivamente, o que acontece é que, enfim, não preciso entrar em detalhes aqui, mas quem quiser entrar em detalhes, vale a pena. Esse termo, que é o chamado termo de dumping, que é perpendicular à magnetização, ele é injetado no material vizinho e ele absorve essa corrente de spin. E você tem essa transferência de momento angular entre o material ferromagnético para o metal normal. Então, obviamente, uma vez que você injetou a corrente de spin no material, no metal normal, você pode gerar, então, você pode medir uma corrente elétrica perpendicular à corrente de spin. Então, nesse caso aqui, se eu tenho a corrente de spin nesse sentido, a minha corrente de carga ela vai ser gerada, por exemplo, para fora do plano da tela. Então, eu geraria uma corrente elétrica nessa direção. Então, bem, isso foi estudado, esse processo de spin pump foi proposto em 2002 para o grupo de teóricos, e aqui vale a pena ressaltar um pouco de história. Em 2005, o Antônio ele chegou a medir uma tensão elétrica exatamente nas laterais de um material bidimensional, no caso, permalloy platina. Ele mediu a absorção de micro-ondas, ele mediu essa tensão elétrica, viu que era proporcional ao número atômico, mas, bem, naquela época, a ideia de conversão de corrente spin em corrente de carga ainda não estava muito bem estabelecida. Então, ao final, eles publicaram, né? Não eu, em 2005 eu estava longe de tentar pensar em entrar na universidade ou algo do tipo, mas o grupo do Antônio, eles publicaram esse artigo e com a seguinte pergunta: será que isso é uma evidência do efeito spin pumping, né?
Um ano depois, foi em 2005, um ano depois, o professor Eiji Saito, no Japão, um professor também hoje bastante renomado, ele fez medidas muito semelhantes ao Antônio, as medidas do Antônio, mediu, botou um permalloy, que é um material ferromagnético, junto com a platina, que é um material com acoplamento spin-órbita alto. Ele gerou micro-ondas, excitou com micro-ondas, mediu uma tensão elétrica, então isso aqui é a medida de ressonância ferromagnética. Aqui é a medida de spin pump, então essa aqui já é uma tensão elétrica medida na ressonância do permalloy. Porém, enfim, a informação da conversão de corrente spin em corrente de carga já havia chegado nele, e aí ele publicou o artigo dizendo conversão de corrente spin em corrente de carga em temperatura ambiente, inverse spin Hall effect. Então, essa medida do Antônio é a primeira medida do efeito spin Hall. Porém, aqui nesse artigo não foi dito que esse efeito era exatamente causado pelo efeito de spin Hall inverso. No caso do professor Saito, eles mediram, eles falaram, não, esse efeito aqui é o efeito de spin Hall inverso. Então, fica a lição, né? E qual é a diferença quando você, por exemplo, não claim algo, você não, como é que eu posso dizer? Não enfatiza ou você não atribui uma coisa que você mede a um efeito. Eu gosto de usar esse slide para dizer que quando isso acontece, a diferença quando você não crava o que é o efeito para quando você crava o efeito é uma ordem de magnitude. Porque o artigo do Antônio tem em torno de 260 citações e o artigo do Eiji Saito tem 2.300 citações. Então, é uma ordem de magnitude. Então, vale a pena ressaltar que é muito importante você ler bastante, por isso que eu gosto de dizer, leiam bastante, leiam tudo que você possa ler, porque, enfim, você nunca sabe onde é que pode estar a explicação para o seu fenômeno que você está estudando. Outro efeito que é importante, então, recapitulando, a gente tem um efeito Hall de spin, efeito spin pump e o efeito Seebeck. O efeito spin-Seebeck, ele é o equivalente ao efeito Seebeck normal, em que você gera uma tensão elétrica proporcional ao gradiente de temperatura. Então, hoje, enfim, não só hoje, mas há bastante tempo, esse efeito ele é utilizado para gerar, para medir temperatura. Você bota dois metais diferentes, um termopar, funciona dessa forma. Você bota dois metais diferentes, unidos na ponta, e aí você consegue medir essa ponta, aonde essa ponta tiver, onde a temperatura que essa ponta medir, ela vai gerar uma tensão elétrica para cada um dos metais. E isso você consegue medir temperatura, por exemplo. Então, o efeito Seebeck normal é exatamente isso. Você gera uma tensão, uma corrente elétrica ou uma tensão elétrica proporcional ao gradiente de temperatura do seu material. Já o efeito spin-Seebeck, bem, você pode fazer analogia direta. Então, o efeito spin-Seebeck seria, então, uma corrente de spin, né? Uma corrente de spin proporcional ao seu gradiente de temperatura. Então, se porventura eu tenho novamente meu material ferromagnético e do lado, em uma bicamada, eu tenho o meu metal normal, se eu gero um gradiente de temperatura, esse gradiente de temperatura vai gerar uma corrente de spin. Então, isso é uma segunda forma que eu posso gerar uma corrente spin. Então, eu posso gerar no efeito spin pumping ou eu posso gerar no efeito spin-Seebeck. Então, é mais ou menos essa a ilustração que a gente tem. Você tem a magnetização do material, você gera um gradiente de temperatura, esse gradiente de temperatura gera uma corrente de spin no seu material ferromagnético, no seu metal normal, como platina, por exemplo, e essa corrente de spin gera uma corrente de carga perpendicular. Então, eu acho que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas em algum tempo existiu uma boa controvérsia sobre
como é que se explica efetivamente esse tipo de efeito. Uma das teorias mais utilizadas e mais concretas hoje é justamente a teoria do professor, que foi desenvolvida pelo professor Sérgio Rezende. E aqui, só para ilustrar, aqui eu tenho o campo magnético, que é importante. O campo magnético, o meu gradiente de temperatura e a medida que a corrente de carga que eu posso efetivamente medir ao longo do meu material. Então, se eu, porventura, eu inverto aqui a direção do campo magnético, eu vou inverter a magnetização e aí eu inverto também o campo, a corrente elétrica que eu meço. Se agora eu inverto o gradiente, eu inverto a corrente de spin. Então, novamente, a corrente de spin, no efeito spin-Zibek, ele é proporcional ao gradiente de temperatura. Se eu inverto o gradiente de temperatura, então, antes eu estava esquentando desse lado, esfriando desse lado, eu tenho essa corrente de spin entrando, digamos assim, no seu metal. Quando eu inverto, essa corrente de spin, ela está como se fosse saindo do seu metal normal, né? E aqui eu gosto de sempre... Esses efeitos, eles são independentes, a priori, e aqui eu sempre gosto de ressaltar esse trabalho aqui, desenvolvido por eu e Holanda. O Holanda está aqui, eu estou aqui, que na época, quando a gente estava no doutorado, a gente discutia bastante sobre o efeito spin-Zibek, e eu estava mais envolvido com o efeito spin-pump, o Holanda está mais envolvido com o efeito spin-Zibek, e a gente discutiu até que a gente veio com essa ideia de montar um setup, ter um setup em que eu possa fazer as duas medidas simultaneamente. Então a gente desenvolveu, foi na mecânica, fez as peças necessárias, desenvolver esse setup. Então nesse setup é muito legal porque você tem o seu filme fino, né? Opa, Roberto. Agora voltou. Não tinha dado uma travada, mas voltou. Mas aqui eu tenho o meu material, eu tenho o IEG, que é o material ferromagnético, a platina, que atua como um conversor de corrente de spin e corrente de carga, e um módulo Peltier. Tudo isso ficar em cima da minha linha de fita, minha strip line, que é basicamente um guia de onda. Então, eu posso aplicar micro-ondas nessa direção, essa micro-ondas vai excitar spin pump no meu material, ao mesmo tempo em que eu posso, por um módulo Peltier, aquecer a superfície da minha amostra e, com isso, criar um gradiente de temperatura. Então, eu posso simplesmente ligar a micro-ondas e medir spin pump, desligar a micro-ondas, ligar o Peltier, medir spin-Seebeck, ou medir os dois simultaneamente. Então, essa foi a ideia que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu o setup. Aqui estão as medidas sem o gradiente. Só um minuto, eu acho que eu pulei uma parte que eu gostaria de informar. O IEG, eu não entrei em detalhes, mas o IEG é um material, é um cristal, e ele a gente pode resumir como se fosse um material ferromagnético ideal para essas medidas de spin pump e de spin Zibek. Primeiro porque ele é isolante. Então, eu posso literalmente depositar um filme de platina sobre o IEG e medir diretamente na platina, já que o IEG é isolante. Da mesma forma que o IEG tem perdas magnéticas muito pequenas. Significa que aquela largura de linha, que aquela absorção de micro-ondas que eu mostrei lá atrás, ela é muito estreita. Então, significa que ela injeta uma quantidade de corrente de spin na platina muito alta. E até hoje, o IEG é o material que, enfim, tem o maior recorde, digamos assim, de injeção de corrente de spin, ou o recorde de menor largura de linha. Então,
Aqui está, voltando. Aqui está as medidas de spin pump, são esses picozinhos. Esses picos, cada um corresponde à absorção de micro-ondas, né? Essa geração de corrente de spin na platina e conversão de corrente de spin da platina em corrente de carga. Então, obviamente, aqui a tensão que eu meço aqui nas laterais da minha amostra. Depois eu desligo a micro-ondas e ligo o aquecedor, esse módulo Peltier, crio o gradiente de temperatura, e aí eu tenho a medida de spin Zibel, que é basicamente um reflexo para um lado. Quando eu cruzo o eixo aqui, essa minha magnetização ela gira, e aí eu tenho uma tensão elétrica, nesse caso, negativa. Essa tensão elétrica também é proporcional ao gradiente de temperatura, como eu falei anteriormente. Eu falei que a corrente de spin é proporcional ao gradiente de temperatura. Então, obviamente, quanto maior o gradiente, mais tensão elétrica que eu meço aqui na minha amostra. E, para nossa surpresa, quando a gente mediu... Bem, no próximo surpresa não, acho que a gente sabia muito bem que quando a gente mediu os dois juntos, então eu ligo a micro-ondas e eu ligo o módulo Peltier, eu meço as duas simultaneamente. Então eu tenho o degrau, que é a assinatura do efeito Spin-Zibek, e os picos de ressonâncias, os picos de spin pump, que é a assinatura do spin pump effect. Então esse trabalho eu acho muito legal, gosto bastante dele. E com isso a gente pôde comprovar, por exemplo, que a teoria do Sérgio Rezende estava mais correta, pois a gente conseguiu medir que a largura de linha, ou seja, o quão estreito é esse pico de spin pump, ele é dependente do gradiente, porque justamente eu tenho um termo adicional de corrente de spin que eu possa controlar. Eu posso ter uma corrente de spin, digamos, entrando no meu material ferromagnético ou saindo. Com isso, eu controlo o quanto de perdas magnéticas no meu material, e com isso conseguimos comprovar de que a teoria do Sérgio é a mais correta, né? Então, esse foi um dos efeitos. Aqui eu vou entrar agora na parte de medidas não logais. Eu não vou me estender muito, mas eu vou tentar passar as ideias principais sobre isso. Então, obviamente, depois que eu terminei o doutorado, eu fui fazer pós-doc na Universidade de Groningen, como a Holanda comentou. Está aqui a foto do grupo. Aqui é o professor Bart Van Vies, que foi meu orientador nesse período. Aqui, o grupo é formado, basicamente, grupo de Física de Nanodispositivos. Ele é formado por 4 professores, a Tamálica, o Caspa e o Marcos Guimarães. A Tamálica está aqui, o Caspa está aqui. Bem, eu não estou nessa foto. Eu não estou nessa foto porque essa foto foi tirada no jantar de Natal do grupo. E, obviamente, como vocês sabem, Natal no hemisfério norte significa verão no hemisfério sul. E, obviamente, Natal no hemisfério norte, ou inverno no hemisfério norte, é tipo isso. Essa aqui é uma foto de Groningen, do centro de Groningen. Obviamente, você vê a situação que está, e eu prefiro o sol. Então, eu não estou nessa foto porque eu simplesmente tirei férias durante o Natal e fui para Aracaju passar minhas férias. Mas, enfim, aqui eu posso entrar em alguns detalhes sobre Magnus, que eu comentei lá no meu primeiro slide. Eu comentei sobre Magnus. Você pode ter a ideia de Magnus, uma ideia mais básica de Magnus é o seguinte: digamos que você tem um material ferromagnético, novamente, aplicado sobre, digamos assim, um material ferromagnético sobre um campo extérnico. Então, você tem um campo externo aplicado ao seu material. Então, você pode pensar que o primeiro estado, ou estado fundamental, seria exatamente todos os seus spins, a sua magnetização, seus momentos magnéticos, alinhado
ao longo do campo. Esse é um estado de menor energia possível, né? Então você pode pensar que o primeiro estado excitado seria simplesmente virar um desses spins. Então, por exemplo, uma analogia que você pode fazer é um ensemble. Digamos que você tem um ensemble de spins, você pode imaginar que o primeiro estado excitado é simplesmente você virar um deles. Mas, na verdade, esse estado aqui, virar um só momento de spin, custa muita energia. Ela custa muita energia porque você tem o efeito de exchange, você tem outras interações aqui restringe ou que tornam essa interação entre esses spins com o seu vizinho aqui de momento contrário muito alta, custa muita energia. Então, um estado excitado de menor energia é simplesmente você pegar esse momento angular que você virou. Então, em vez de você girar a magnetização, você pega o tanto dessa magnetização e distribui ao longo da rede magnética. Então, você gera pequenos desvios ao longo da rede. Se você somar esses pequenos desvios, você vai ter novamente o seu momento magnético virado. Porém, esse estado aqui ele é menos energético. E, obviamente, a natureza sempre vai seguir o estado de menor energia. Então, obviamente, esses são os estados fundamentais, digamos assim, dos magnos. Então, você perceba que, obviamente, aqui é uma visão de cima, você vai ter os spins do elétron, eles continuam interagindo entre eles e eles vão gerar uma onda, literalmente, que é o que a gente chama de onda de spin. Então, você tem uma organização dessa onda. Essa onda de spin, ou a quantização dessa onda de spin, é o magno. Então, digamos que agora eu tenho uma rede bidimensional, por exemplo, e eu tenho essa minha onda de spin sendo gerada. Então, é exatamente essa analogia que você tem. Você tem os seus momentos magnéticos e eles precessionam de uma forma que tem essa onda. Essa onda ela vai ter um comprimento de onda associado, um K, um momento um vetor de onda associado a ela também. Então, como eu falei anteriormente, o IEG é um material fantástico para esse tipo de pesquisa, porque essas ondas de spins elas conseguem se propagar por longas distâncias. E, obviamente, para dar uma ideia de dimensão, longas distâncias aqui são da ordem de micrômetros. Então, 10, 20 micrômetros. É o que eu estou chamando de longa distância. Certo? Então, eu posso excitar esses magnos em alguns dispositivos. Então, até agora, o que eu falei são pesquisas que envolviam bicamadas, tricamadas, envolviam filmes finos. Aqui eu começo a ter dispositivos ou devices, né? Então essa aqui é uma ilustração mais ou menos do que eu comentei lá bem no começo da minha talk. Então, como é que eu excito esses magnos? Agora você aplica uma corrente, digamos que eu tenho um filme fino de EG, só que agora eu não deposito a minha platina em toda a extensão do filme. Eu apenas faço uma tira litograficamente. Eu vou mostrar umas fotos daqui a pouquinho. Você pode fazer isso por litografia de feixe elétrons, por exemplo. Eu tenho uma tira de platina e nessa tira de platina eu aplico uma corrente elétrica. Novamente, como eu apliquei uma corrente elétrica, eu crio um acúmulo de spin na interface com o IEG. Esse acúmulo de spin na interface do IEG excita magnons. Então, eu tenho aqui um elétron livre com spin negativo, ele interage com a magnetização do IEG. A magnetização do IEG absorve esse momento angular do spin. Eu giro o spin, eu perco esse momento, o elétron livre aqui, ele perde o momento angular e eu crio um magno, eu crio uma onda de magno. Então é literalmente como se eu jogasse pedra num lago.
Então, a ideia básica é exatamente essa. Digamos que eu tenho um lago, ele está paradinho, e quando eu aplico a corrente elétrica, eu faço com que elétrons interajam na superfície do lago, criando essas ondas de spin. Eventualmente, essas ondas de spin podem chegar na minha platina vizinha. Então agora eu tenho duas platinas, duas tirinhas de platina, uma do lado da outra. Eu aplico a corrente nessa aqui e eventualmente essas ondas de spin, essas ondas nesse meu lago, eles vão chegar na platina vizinha aqui e vai ter o efeito inverso. Eu vou destruir uma onda e girar o spin do elétron. Então, eu crio um acúmulo de spin na segunda platina, em que eu estou medindo minha tensão elétrica, e aí essa corrente de spin, obviamente, gera corrente de carga, e é assim que eu consigo transportar elétrons através de magnons. Então, aqui, novamente, está aqui a figura que eu comecei a minha talk. Aplica a corrente, gera o acúmulo de spin, esse acúmulo de spin interage com a superfície do IEG, cria esses magnons, cria essas ondas de spin. Essas ondas de spins interagem com a platina vizinha, gera corrente de spin, essa corrente de spin se torna corrente de carga. Então, só para ter um efeito uma ideia de dimensão, a tensão elétrica ou a corrente elétrica que eu meço aqui, nessa minha tirinha no meu detector, ela é 10 a menos 6 menor do que a minha corrente no meu injetor. Então, percebam que a quantidade de perdas é muito alta, porque, obviamente, eu tenho várias conversões. Eu tenho carga sendo convertida em spin, que converte em magnons, que tem o efeito oposto no meu detector. Então, cada conversão eu tenho uma perda de taxa, uma perda de um fator de perda, digamos assim. Então, efetivamente, a taxa que a gente tem hoje é em torno de 10 a menos 5, 10 a menos 6. Então, essa aqui é o efeito, mais ou menos. Você pode pensar a geração de magnons como um magnum chemical potential, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que é importante é o seguinte: quem determina o tamanho, o quão alto é essa tensão elétrica que eu meço na minha tirinha vizinha é a condutividade do meu material. E a gente, só para ilustrar, aqui está uma foto realmente do dispositivo fabricado litograficamente. Esse dispositivo eu fiz quando estava lá na Universidade de Groningen. Então aqui eu tenho vários dispositivos. Aqui, esses quadradinhos aqui em laranja é justamente onde eu faço meus contatos elétricos para poder medir, aplicar corrente, medir tensão elétrica. E aqui está um dispositivo. Então, eu tenho essa tirinha de platina, eu aplico corrente aqui e meço uma tensão aqui no outro lado. Então, exatamente isso, efetivamente, é o que eu faço com essas medidas. Aqui, dá para perceber que tem uma falha, né? Então, bem aqui eu tenho uma falha e, obviamente, essa falha é em decorrência por impurezas. Então, todo esse crescimento toda essa litografia, toda essa construção dessa fabricação é feito em uma sala limpa, altamente controlada, com, enfim, vários graus de qualidade, né? De pureza. Então, mais um dos efeitos fantásticos, uma das descobertas bem interessantes que a gente observou é que, se eu voltar aqui rapidinho, em analogia, fazendo uma analogia com corrente elétrica mesmo, o meu IEG é o meu fio, né? É por onde eu estou transmitindo os magnons. Então, é exatamente os meus fios. Se você diminuir a bitola do fio, geralmente quando você diminui a bitola do fio, você não consegue transmitir muita corrente elétrica, porque justamente você vai gerar aquecimentos e aquecimento por efeito Joule e por aí vai. O que a gente acabou descobrindo é o seguinte: a gente descobriu que no caso do IEG é o contrário. Quando você diminui a espessura,
do IEG, quando ele, a priori, tem menos espaço para ter magnons, para os magnons se propagarem, a tensão elétrica que você mede na segunda tirinha aumenta. Então, esse foi uma descoberta muito interessante. A gente atribui isso justamente porque agora não mais eu tenho como é que eu posso dizer? Uma dispersão de magnons 3D, mas agora eu tenho como se fosse um 2D Magnum Gas. Então, eu tenho como se fosse um gás de magnons 2D. E com isso você tem propriedades de transportes muito diferentes. E aí, não vai dar tempo agora de entrar em mais detalhes, mas isso gera um aumento do quanto eu posso medir na minha segunda tirinha. E isso foi extremamente importante, isso é um dos motivos por que foi publicado na Nature Materials, porque agora esse meu fator de conversão ele diminui bastante. Então agora eu tenho um fator de conversão que pode chegar da ordem de -4. E a condutividade de magnons no IEG ficou próxima à condutividade de elétrons no cobre, no metal normal. Então significa que transporte de magnons de IEG muito finos aqui é em torno de 10 nanômetros, pode ser um grande fator para gerar dispositivos magnônicos mais eficientes futuramente, né? Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui está todas as medidas que a gente fez. Eu fiquei... meu trabalho principalmente foi nas simulações que confirmaram essas medidas. Só para ter ideia, só para ter uma ilustração, eu realmente gosto de falar isso. Vocês se lembram, certo? Cada ponto aqui, ponto preto aqui, é um dispositivo medido independentemente. Aqui é a tensão elétrica e aqui em função da distância, né? Então eu aumento o espaçamento entre essas tirinhas para poder... Eu aumento o espaçamento entre essas tirinhas para poder justamente medir o quão longe eu consigo propagar esses mapas. Cada ponto aqui representa uma medida independente de no local. Então, realmente foi muito trabalhoso bastante a pena. E aqui eu vou... Então, só para o slide, eu tenho meu transporte de magnons, só que agora eu tenho um 2D Magnum Gas. E é justamente ele que está aumentando a minha eficiência de transporte de magnons. A gente pode controlar esses magnons? Pode. E por conta do tempo, que eu acho que eu já estou me estendendo, eu apenas vou dizer que sim, a gente pode controlar esses magnons similarmente ao que o DataDAS propôs de transistor, mas infelizmente não vai ter tempo. Abel, Oi? Fique à vontade, Abel. Tá bom. Mas eu ainda quero comentar uma parte final, então eu vou realmente pular essa parte aqui, mas confiem em mim de que sim, vocês podem controlar. Enfim, tá aqui, quem quiser mais detalhes, dá uma olhada no artigo. Espero que esteja bem explicadinho. Mas o ponto que eu quero chegar é justamente a pesquisa subsequente que eu tenho trabalhado e que é o que eu estou mais envolvido agora, que é com cavidades magnônicas. Né? Então, esse trabalho comecei no finalzinho do meu pós-doc lá na Universidade de Groningen, e que eu estou estou tentando dar prosseguimento aqui na Universidade de Cambridge. Então, aqui está a foto, só para... Aqui meu grupo atual, sou aluno, sou pós-doc da professora Chiara Ciccarelli. Aqui é uma foto do grupo tirada há alguns meses atrás. Mas, na minha última parte, vou gastar mais alguns minutinhos
acredito que mais uns 5 ou 10 minutos, 5 minutos, mas eu espero chamar a atenção de vocês com o seguinte. Magnus são essa onda, como eu tentei comentar com vocês. A ideia, uma ideia que ajuda a ilustrar bem os Magnus é justamente isso, é justamente essas ondas no meu lago. Então eu posso jogar pedrinhas, que seriam a minha excitação dos meus Magnus no sistema, mas Magnus é justamente isso, justamente essas ondas se propagando nesse meu lago. A pergunta que fica é possível é possível aprisionar esses Magnus? Então, digamos, eu acho que boa parte de vocês já deve ter envolvido nesse tipo de trabalho, nesse tipo de problema, em que você tem um elétron vindo aqui, você considera como se fosse uma onda livre, vindo da esquerda para a direita. Esse elétron ele vai interagir com essa interface, que é justamente uma barreira de potencial, e efetivamente você, enfim, pega a equação de Schrödinger, desenvolve ela, descreve para cada posição, separa em posição 1, 2, 3, você resolve a sua equação de Schrödinger, fazendo certinho com que as condições de contorno sejam corretas, você resolve isso tudo e você encontra que você tem modos que sim, o seu elétron pode ficar aprisionado nesse potencial, nesse poço, e que esse elétron ele vai ter modos de excitação. Então, semelhante a uma corda, os modos vibracionais numa corda. Então, a depender de como você mexe a corda, você pode ter um modo com uma barriga só, ou você aumenta a frequência e você tem modos que você tem 2 barrigas. Ou aumenta mais a frequência e você tem modos com 3 barrigas e por aí vai. Então, essas energias do elétron, elas são quantizadas. Elas se tornam quantizadas e você pode ter efetivamente um aprisionamento desses elétrons. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: será que é possível fazer algo semelhante com Magnus? Magnus são elétrons. São elétrons, desculpa. Magnus não são elétrons, mas Magnus também são ondas. Então, de certo modo, se porventura você criar um potencial magnético distinto em três regiões, você pode aprisionar, ou poderia aprisionar esses Magnus. Então, é justamente isso que eu tentei fazer. Essa é uma ilustração do que eu quero. Eu depositei permalloy em cima do IEG, justamente para criar uma barreira para os Magnus, e eu meço essas ressonâncias do IEG dos Magnus entre essa região através de spin pumping. Então, efetivamente, essa aqui é outra ilustração. Aqui tem uma tirinha de platina do lado de fora da cavidade. E aqui, obviamente, estou chamando o IEG entre a bicamada de IEG e permalloy como cavidade. Aqui eu tenho a minha tirinha de platina dentro da cavidade e os quadradinhos de permalloy em cada lado. Aqui eu vou excitar com micro-ondas, que é justamente que eu quero literalmente excitar esses modos de ressonância. E eu tenho, obviamente, o campo externo aplicado, então eu posso fazer tudo isso montado em cima de uma strip line para fazer esse tipo de pesquisa. E aqui está o dispositivo. Então, isso aqui é uma imagem óptica, é uma imagem de microscópio. Está aqui a minha tirinha de platina do lado de fora da cavidade e está aqui minha tirinha de platina dentro da cavidade. Então, eu estou chamando de cavidade exatamente essa região entre os 2 quadrados de permalloy. Perfeito? Então, quando eu meço aqui fora, eu faço ressonância, só para ilustrar. Aqui é a ressonância ferromagnética do filme inteiro, certo? Percebam que essa região aqui, olha a dimensão da barra. Eu estou tratando de micrômetros aqui, dezenas de micrômetros. O filme inteiro tem milímetros. Então, essa ressonância aqui é do filme inteiro. Porém, quando eu meço a minha tensão de spin pump, ela é idêntica à minha medida de FMR do meu filme. Não há nenhuma novidade sobre isso.
absolutamente nenhuma novidade. O spin pump é um reflexo da ressonância ferromagnética, então, bem, é quase óbvio que você iria medir ou teria ter a mesma duas medidas bem distintas, mas que dão efetivamente a mesma resposta. Porém, quando eu meço aqui nessa minha tirinha de platina bem no meio da cavidade, eu meço não mais um pico único, mas eu meço múltiplos picos. Então, eu tentei analisar, ou você pode tentar analisar esses picos múltiplos, considerando que o IEG agora é uma tirinha de IEG, é um retângulo de IEG. Quando você considera isso, você resolve a equação e você verifica que sim, você tem modos decitados que lembram, que são similares ao que eu falei, modo 1, modo 2, modo 3 e por aí vai, dentro da cavidade. Então, quando eu faço os cálculos, pego essa equação e calculo onde é que estariam em que campo magnético estaria cada modo de frequência, eu vejo que eles coincidem bastante. Então, cada estrelinha aqui é um modo de ressonância que eu calculei usando a equação. E aqui está a medida. Então, é muito, muito próximo. Então, efetivamente é isso. A gente acabou criando uma cavidade. Aqui está frequência e os picos. Então, a curva aqui, a barra de cor de 0 a 1, eu tenho as ressonâncias, os picos, e eu consigo, efetivamente, eu consigo calcular, ou digamos assim, esses modos, eles casam muito bem com os modos calculados pela minha equação. Então, significa que sim, eu consigo aprisionar Magnus. Outra coisa que eu posso calcular também é uma coisa chamada finesse. Finesse é envolvido, é um assunto que envolve óptica, mas basicamente o quanto é que eu consigo aprisionar. Então, a finesse seria a distância entre os picos dividido pela largura de linha de cada pico. Quão estreito é. Então, quanto separado eles estão, dividido por quanto estreito cada pico é. Quando eu faço essa conta, eu tenho um fator de cavidade, desculpa, uma finesse em torno de 10 a 15. Essa finesse em torno de 10 a 15 corresponde a um fator de reflexão de 0,78, que é um fator muito alto. Então, significa que sim, foi possível confinar, digamos assim, Magnus nessa estrutura. Então, com isso, você consegue, e aqui eu vou para a minha conclusão, que você, nesse último passo, nessa última cavidade, você consegue aprisionar Magnus. E aprisionar Magnus pode efetivamente, ou eventualmente, gerar novas possibilidades de funções, ou poder desenvolver dispositivos magnônicos funcionais que façam operações matemáticas, que possam fazer operações de cálculo e, obviamente, esses cálculos não necessariamente envolvem o transporte de elétrons. Então, essa é uma vantagem muito grande. E, obviamente, essas ondas magnéticas, elas são todas quantizadas. Então, você pode pode tentar utilizar ou pode tentar fazer computação quântica com esses dispositivos. Bem, esse detalhes desse artigo eu submeti faz pouco tempo, então vamos esperar ser publicado, eu espero o mais rápido possível. Então, concluindo, Magnus podem ser transportados em IEG, e a condutividade de Magnus no IEG está próxima ao cobre, à quantidade de elétrons no cobre, que isso é uma coisa realmente importante. Dispositivos podem ser usados como transistor. Isso aqui eu pulei, mas olhem o artigo lá, por favor, leiam o artigo, eu espero convencer vocês, e que o aprisionamento de Magnus pode efetivamente gerar novas funcionalidades para dispositivos magnônicos futuros. Eventualmente, podemos ter uma PCB, uma Print Board Circuit, um circuito impresso, digamos assim, de Magnus. Esse é o
o meu sonho. Meu sonho seria algo em torno desse tipo. E com isso eu concluo. Muito obrigado. Muito bem, Obed. Uma excelente palestra. Realmente um coloco bem interessante mesmo. Pessoal, algum comentário, perguntas? Opa, professor, eu queria fazer uma pergunta. É o Thiago que está falando aqui. Contato. Opa, Obed, sobre... eu imagino pelo que você falou, talvez seja muito cedo ainda, né? Mas existe algum estudo comparando o uso dessa tecnologia que você apresentou, né, dos Magnums, com a tecnologia atual dos transistores? Olha, Ou, na verdade, tecnologias de componentes, né? Perfeito. Então, esse é o ponto mais, como eu posso dizer, o turning point, né? Em que momento nós estamos. Atualmente, como eu falei, as perdas envolvidas, ou, por exemplo, se você tentar querer fazer um transistor, aqui eu não entrei em detalhes, mas, por exemplo, se você tentar fazer um transistor com magnônico, o controle, efetivamente, o quanto de corrente de magno você pode controlar ainda é baixo. Então, você pode controlar, talvez, 60%, 70% da corrente de magnos que você transporta entre um detector e um injetor e detector, que, obviamente, isso está abaixo do transistores na eletrônica comum. Mas a grande vantagem é justamente que esse último trabalho que a gente desenvolveu, a condutividade de magnos está próxima à condutividade de elétrons, então significa que começa a ser mais viável, mas a principal coisa é que esses dispositivos magnônicos eles não vão substituir a eletrônica convencional. Eles vão adaptar, eles vão ter outras funcionalidades. A eletrônica atual usa o movimento de elétrons, a carga do elétron, como um transporte de informação. Nesses dispositivos que eu mostrei agora, você tem o transporte de elétrons e o transporte de spin. Então é como se você adicionasse um novo grau de liberdade, sabe? E isso pode ter funcionalidades diferentes. Então não necessariamente a gente quer substituir, mas a gente quer complementar a computação, digamos assim. Entendi. Assim, há uma expectativa de que, usando os Magnums, ou essa tecnologia, né, o processamento talvez seja mais rápido? Talvez seja essa ideia? O processamento mais rápido, eu acredito que não. Mas, com certeza, se você tem processamentos que envolvem, melhor dizendo, se você tem possibilidade de fazer processamentos de dados, cálculos mesmo, em que não envolvam transporte de elétrons, então, obviamente, você pode ter um gasto energético menor. Então, Entendi. isso é uma das coisas principais. Não necessariamente a gente vai ter processadores mais rápidos, mas a gente pode ter processadores mais eficientes. Entendi. Muito legal, muito legal. Parabéns aí, Obed. Obrigado. Muito legal. Clelison, temos uma pergunta no chat também, mas Clelison, por favor, fique à vontade. Ok. Obed, eu acredito que dá para, usando essa tecnologia, reduzir o tamanho dos dispositivos. Seria possível? Essa também é uma pergunta muito, muito boa. Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque crescer, e aí envolve, enfim, detalhes de crescimento de ou detalhes de fabricação desses dispositivos. O material que a gente usa, por exemplo, o IEG, é um material isolante. Então, eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui, mas ele limita, por ser isolante e por conta da litografia envolver feixes de elétrons, eu preciso ter alguma camada condutora na superfície. Como material isolante, eu acabo tendo
uma baixa resolução. Então, que não é comparável a dispositivos baseados em silício. Silício é um semicondutor e, obviamente, esses problemas são bem menores. Então, a densidade por exemplo, de densidade de transistores em um semicondutor, ele não vai ser, eu tenho quase certeza, ele não vai ser superado por magnônica, por efeitos magnônicos. Mas, novamente, concluindo, você tem a possibilidade de computação, né? Não só sem o movimento de elétrons, o que é sempre desejado. Então, dispositivos ou chips menos poderosos, mas que usem muito menos energia elétrica. Esse é um dos fatores principais. E segundo, magnos são entidades quânticas. Então, novamente, você pode ter efeitos quânticos associados a essa computação. Então, não mais você pode ter só 0,1, corrente não corrente, ou magno, corrente de magno, sem corrente de magnos, você pode ter efeitos quânticos envolvidos. E aí entra a computação quântica. Então, essas são as duas principais coisas. Então, aumentar a densidade de transistores, eu acho que não. Mas complementar a computação, sim. Temos mais uma pergunta aqui, Obed. Nesta área, o maior desafio científico é o desenvolvimento de dispositivos que apresentem esses efeitos ou medir os fenômenos esperados? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho, e aqui eu volto ao meu último resultado que eu mostrei. Eu acho que até pouco tempo atrás seria medir os fenômenos esperados. Justamente, enfim, fazer esses dispositivos é até, não vou dizer trivial, porque não é, obviamente, mas geralmente é o menor dos seus problemas. O maior problema mesmo é você conseguir medir os efeitos que você, enfim, espera que aconteçam. Mas o que eu acho é o seguinte: o que eu acho que a gente está num ponto, pelo menos a magnônica está num ponto que já tem conhecimento suficiente, que eu acho que agora tem que começar, como eu falei, a brincar com essas diversas interações que existem em magnetismo, em spintrônica e magnônica. Então é justamente isso que eu tento ressaltar nesse trabalho, que, enfim, submetido, e vamos ver a resposta. É justamente isso. Eu meço por spin pump, que é uma técnica de spintrônica. O que está acontecendo é o aprisionamento de magnos, que é uma consequência de magnônica. Só que eu consegui desenvolver isso através do dispositivo, fazendo esse tipo de litografia. Então, se torna uma mescla, né, de várias coisas que efetivamente possam se tornar um dispositivo mais viável. Então, o que eu tento agora é o contrário. O que eu acho que agora que o desafio, pelo menos o meu desafio, é pensar ou desenvolver quais são os dispositivos em que eu possa brincar com todos os efeitos e ter uma resposta funcional. De que forma eu posso brincar com todos esses efeitos e deles conseguir tirar um dispositivo que, sei lá, faça uma conta, um dispositivo que processe algum dado ou coisa desse tipo. Então, eu acho que a minha resposta seria essa. Até há pouco tempo atrás, em geral, imagino que, em geral, as pessoas nessa área, elas acham que o desafio está em medir os efeitos esperados. Mas eu acho que o desafio está ao contrário. Eu acho que o meu desafio é justamente pensar em outros tipos de dispositivos e ver o que pode ser feito com eles. Muito bem, Obed. Mais alguma pergunta, pessoal? Só uma complementação, Obed. Quando você fala que nós temos um ganho de energia dos magnos, na verdade, nós temos um ganho de velocidade também. O problema é a questão da
nós não temos um detector ainda de spin. O spin é uma entidade relativística. E aí, por ser relativista, a velocidade é altíssima, né? Velocidade acima da velocidade da luz, na ordem da velocidade da luz. Então, na verdade, é alta mesmo a velocidade. O problema é nós ainda temos que converter em corrente elétrica, né? Então, Perfeito. a dificuldade é medir. Mas esse trabalho que você me mostra aí, acho que é um grande avanço, né? Esses módulos de Dei-no-Shiba aí, que você deve fazer alguns cálculos. Exatamente. Deve Eu imagino que fazer você já fez essas contas também, né, Holanda? Todo mundo já fez essas contas. É um trabalho muito interessante, porque se você aprisionar uma onda de spin em um dispositivo, você pode criar uma coisa chamada emaranhamento quântico. E aí tem toda uma computação pesada, né? Isso é promissor, muito promissor, Alberto. Eu gostei do trabalho. Obrigado, pessoal. Obrigado. Só um minuto, Holanda, complementando, que eu acho que você ressaltou um ponto que acho que realmente... Eu fui rápido demais, imagino. Mas, principalmente porque eu estou trabalhando em magnônicas em gigahertz. Então, por isso que eu falei que a velocidade não poderia ser superada, mas você está certo, Holanda. Existe também magnônicas em terahertz, está começando a ser desenvolvido. E, obviamente, terahertz você trata processamentos extremamente mais rápidos. O computador que a gente usa, ele opera em gigahertz. 4, 5, 3 gigahertz. Se por acaso você conseguir ter efeitos magnônicos robustos, como a Holanda falou, em que possa poder fazer cálculos em terahertz, aí é 3 ordens de magnitude. Eu tenho uma curiosidade aqui, que você está falando de esse processamento todo, né? Eu entendi, mas isso é a pequenas distâncias, né? Perfeitamente. Pequenas A pequenas distâncias. distâncias. Bem, o que eu chamo de óbvio, não, claro, eu entendo aí a questão das relações de dimensão, né? em Entendo torno de isso, microns. claro. Em torno de microns. Claro, eu entendi isso. Porque eu vi que você fez um comentário, você apresentou, inclusive, né? Comentário, você apresentou a questão da relação com a capacidade, a condutância, ou a condutividade do cobre, né? Isso. Porque, pensando dessa maneira, você ser capaz de transmitir a uma certa distância usando o magnônico, será que isso seria viável? Transmissão de dados mesmo, né? Por exemplo, a gente usa fibra ótica para transmitir informação de luz. Teria uma espécie de condutor para se transmitir magnons dessa maneira? Sim, imagino que sim. A única diferença aqui, e eu acho que aí você a gente já está entrando em alguns detalhes que é justamente também... Estou especulando aqui. Não, está especulando corretamente, ao meu ver, que é justamente a direção com que eu quero tomar na minha pesquisa futura. Aqui, perceba que isso aqui é um filme inteiro, Diego, então é exatamente um lago inteiro em que você está excitando ondas, excitando magnons. Uma das coisas que eu quero desenvolver, eu quero tentar dirigir minha pesquisa, é justamente, em vez de fazer lagos, fazer uma piscina em que eu possa coerentemente transportar magnons. E aí, eu não sei porque magnons podem ser transportados por micrômetros nesse lago imenso de Yeg, mas eu não sei como é que vai se comportar numa tirinha mais fina. Talvez ele alcance distâncias maiores. E aí responde a sua pergunta. Entendi. Muito, muito legal, muito interessante. Obrigado. Muito bom, Obed. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não temos, vamos agradecer ao Obed. Peço que todos abram seus microfones. Vamos aqui saudar o Obed. Muito bom, Obed. Excelente palestra, muito interessante. Trabalho extremamente promissor. Obed, deixo aqui para você fazer as suas últimas considerações. Fica à vontade. A palavra toda sua. Estamos em casa, Holanda. Tá tudo certo. Estamos em casa. Obrigado a todos e, enfim, mais uma vez, como sempre, Holanda, qualquer coisa, só me chamar. A gente... É uma satisfação, velho. Muito obrigado por aceitar o convite, pela sua disponibilidade. E eu vou encerrar a gravação e eu peço que você fique um pouco para me conversar
contigo, só algumas bom. coisas, rapidinho. Então, pessoal, por hoje é só. Nos vemos na próxima segunda.